Vamos pros relatórios aqui agora, pra você entender se a Auren nesse preço realmente tá barata ou se isso aqui foi só um conto de vigário. Porque às vezes pode ser isso também, né? Você tem que aprender a ler o relatório, meu amigo. Você tem que aprender a ler o relatório. Então vamos aqui abrir o relatório da Auren. A Auren, ela trouxe que teve aumento de receita, 26% de aumento de receita. O EBITDA também subiu 6,9%. Aqui ela teve um aumento de custo, um pouquinho do PSMO. Ela teve uma diminuição da alavancagem. Ó, a alavancagem 1,6 em relação ao segundo trimestre de 2024 estava 1,76. E ela fala que isso é por conta do aumento do caixa dela, que foi de 311 milhões. E ela fala várias vezes aqui no seu relatório para que os investidores e os acionistas fiquem tranquilos, que essa compra que ela fez da ESB foi totalmente planejada, que essa compra que ela fez da ESB tem seus pontos de risco, porque a ESB era muito endividada, mas que a ESB tá criando um novo começo da sua jornada, que vai ser excepcional. Inclusive tá aqui, ó, compromisso de crescimento e criação de valor dos nossos acionistas, disciplina financeira, foco e excelência operacional. E aí, quando a gente abre aqui a parte da DRE da Auren, olha só isso aqui. Aqui a gente consegue ver o fluxo de caixa da empresa, né? O que tá acontecendo, quanto tem de receita, quanto tem de custo, quanto tem de lucro, que o nosso dividendo vem do lucro, né? O que adianta a empresa ter uma receita de 10 milhões se ela gasta 11? Ah, tem prejuízo, não vai distribuir para nós. Ah, a empresa vai se consumir. Então, olha só, ela teve uma receita no terceiro trimestre de 2024 de 2 bilhões de reais. Daí aqui, ó, veio 200 e poucos milhões de hidrelétrica, 200 e poucos milhões de eólica, um pouquinho de solar, comercialização, que ela é a forte. Isso aqui ela é forte, eu acho que esse vai ser o principal diferencial dela, porque não vem tanto da geração. Porque se ela tivesse terceirizando essa comercialização, ela ia ter menos lucro, mas ela é profissional em vender. Ela produz e vende energia. E aí ela vendendo energia, principalmente se ela consegue fazer um portfólio de cliente muito robusto, ela consegue vender essas energias aí sem precisar ter mais custos com terceirização disso. E agora, com a maior produção que ela vai conseguir, que agora ela se tornou a terceira maior geradora, né? Antes ela tá lá na casa da 11ª, agora é a terceira maior geradora. Ela vai ter mais energia para comercializar. Se ela continuar sendo o líder de comercialização de energia, cara, vai realmente dar um fluxo de caixa muito bom para a empresa, né? Aí que os custos com pessoas, materiais, serviços, né? Custo operacional, enfim, tá 158 milhões, deu um EBITDA de 484, beleza? Esse é o EBITDA ajustado. E aí teve aqui alguns outros custos, o lucro líquido ficou de 270 milhões. Então, basicamente, isso aqui é o lucro mesmo, isso aqui é a Auren sozinha. Isso aqui é a Auren, beleza? A gente não tem ainda nesse relatório a fusão da Auren e a ESB, a gente vai ver isso no próximo relatório, no próximo trimestral. Então aqui você consegue ver a dívida líquida da Auren, que tá de 2,89. Anote isso aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, vou até abrir uma calculadora e colocar 2,9 bilhões de dívida, que dá aí uma alavancagem de 1,6. Lá em comparação no terceiro trimestre de 2023, aqui tinha prejuízo, mas lembra que esse prejuízo era contábil por conta da indenização que ela recebeu, o precatório, ela teve que pagar imposto de renda, e foi 1,5 bilhão de imposto de renda. E aí ela ficou no prejuízo contábil, mas ela não ficou no prejuízo realmente regulatório, né? Então, isso aqui foi só uma exceção, realmente. Quando a gente vê os lucros trimestrais desde 2023, você vê que a Auren fica aí na casa dos 100 milhões, 250 milhões, ó lá, mais 100 milhões e agora 270 milhões. Então ela gira em torno disso aí, né? No último ano foi basicamente isso aí. Esse prejuízo aqui é aquele prejuízo contábil que eu falei pra vocês, conta do problema da indenização. Inclusive, esse lucro aqui também foi contábil por conta do recebimento daquela indenização. Recebimento, pagamento de imposto. Então teve essa discordância aqui. Mas em geral, você percebe que nos trimestres normais, regulatórios, ela tem aí um lucro de 180, 200 milhões mesmo, e desse trimestre foi 270 milhões. Então, pô, tá melhorando no longo prazo, né? Tá melhorando no longo prazo. Se a gente fosse levar em consideração só a Auren, a gente conseguiria fazer um preço teto projetivo bem legal e a gente ia conseguir identificar aqui se ela tá no preço teto dela ou não. Se 9,89 tá barato ou não. Só que a gente não consegue fazer esse preço teto agora porque a Auren não é mais só a Auren, ela é a ESB também. E olha só aqui nesse resultado aqui da ESB. Eu abri aqui pra vocês entenderem qual que é a situação da ESB. Presta atenção. Com os resultados, fatores mencionados, aqui ela fala sobre alguns resultados financeiros que ela teve. Perceba, o lucro líquido ajustado deste trimestre da ESB foi de menos 72 milhões. Como assim menos? Isso, prejuízo. Fechou o trimestre no preju. E se a gente pega desde o início do ano até agora, os 3 primeiros trimestres, 260 milhões no preju. Então a Auren tá comprando uma empresa que tá dando preju. Isso é vantajoso? Depende. O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele esperava as empresas realmente ficar nessa situação mais precária para ele ir lá e pagar uma pechincha na empresa e comprar e reestruturar a empresa, e aí a empresa começa a dar lucro. Então, basicamente, essa foi a visão que a Auren teve sobre a ESB. Pô, tá passando por dificuldade, tá muito endividada, eu consigo negociar preço, tanto que no valuation a Auren saiu muito mais valiosa do que a ESB. Lembra disso? Lá no vídeo que eu falei pra vocês sobre a compra da ESB pela Auren? Pois é, tem que assistir se você não tá inteirado desse assunto. Então sim, foi uma boa compra. Agora o que a gente tem que ver se foi realmente uma boa compra, né? Financeiramente falando, parece que foi. Mas pra gente entender se isso aqui foi realmente uma boa compra, a gente tem que ver o break-even. E aí, como que vai ficar
empresa na mão da Auren? Será que vai ser mais bem estruturada? Eu acredito que a Auren vai conseguir levar os ativos da AESB assim, a um desempenho muito maior do que o que a AESB estava proporcionando a esses ativos. Eu acredito que sim, que isso aí vai ser revertido, vai ser um excelente fluxo de caixa. Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Olha só, a dívida bruta consolidada da AESB ficou de 12,4 bilhões, a dívida bruta, tá? Quando a gente pega a dívida líquida, tá de 9,5 bilhões, que ela tem um pouquinho de caixa aqui, né? Tem 2,7 bilhões de caixa. Então, o fechamento do terceiro trimestre, lá na Auren, tava quanto? 2,9 bilhões. E aqui na dívida líquida da AESB, olha que loucura, né? Bem mais, né? 9,5, 9,6, né? Bilhões. Então, 12,5 bilhões de dívida, que agora essa nova Auren, a Auren 2.0 Turbo Extra Power, tem de dívida. É isso que ela tem de dívida. Então, ela tem que gerar caixa pra caramba, justamente para conseguir pagar essa dívida. Na entrevista com o CEO, inclusive, ele disse sobre a grande possibilidade que a Auren tem de quitar essa dívida rápido, dessa desalavancagem rápida, que ela vai se tornar uma grande geradora, uma forte geradora de caixa. E aí, perceba, provavelmente a gente não verá dividendo. Você olha aí no Investidor 10, e aí você vê o dividendo yield da Auren de 19%, você é um investidor que é enganado por indicador. O Léo já foi esse investidor, foi enganado por indicador algumas vezes na vida dele. O Léozinho de 4 anos atrás, ele investiu através de indicador. Tá errado, você vai cair em muita armadilha. Isso aqui foi resultado não recorrente, não vai acontecer de novo. A situação da empresa mudou. Então agora, quando você for investir em Auren, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que você está investindo em uma empresa que sim tem uma possibilidade de crescimento muito grande, mas não é uma empresa mais de dividendos. Ela não é uma empresa mais de dividendos. O CEO até falou que vai fazer o máximo para continuar pagando dividendos, mas não espere mais de 6, 7% de dividendos e olha lá, porque ela tá muito endividada. Então o foco agora é literalmente, porque ela fez um mega investimento, ela praticamente dobrou o tamanho dela, né? Só de dívida foi 4 vezes maior a dívida que ela tem. Então ela vai quitar essa dívida. O foco dela agora é gerar caixa e quitar. Imagina, você tá devendo 10 milhões. Aí você recebe 10 milhões. Você vai distribuir esses 10 milhões ou vai pagar a dívida? Pagar a dívida, né? Tem que pagar a dívida, porque a dívida é a pior coisa que a gente tem. Dependendo da dívida, né? Lógico, né? Tem algumas dívidas que são boas. Quando a gente olha aqui para demonstrações de resultados da AESB, mesmo jeito que a gente viu aqui na Auren, ó, composição, pra você chegar no lucro líquido. Olha só a AESB aqui, ó. Presta atenção. Receita, 1,1 bilhão. A receita da Auren é maior do que a AESB. Percebeu isso, né? Aí tem custo pra caramba aqui, ficou com a margem líquida exprimida, né? Outros custos e despesas operacionais, ficou com EBITDA de 375 milhões. 375 milhões de EBITDA. Enquanto a Auren tava com EBITDA aqui, ó, de 484. Então, no começo, os resultados da AESB, até todos os planos que a Auren tem para a AESB, de melhorar a AESB, de fazer ela ter mais rentabilidade, no começo vai ser carregada nas costas pela Auren, não tem o que dizer, né? Aí teve uma depreciação enorme aqui, virou um EBITDA, que é o lucro antes de imposto e taxa aqui, de 172 milhões, e aí teve aqui agora as taxas, despesas financeiras, enfim, os impostos aqui embaixo, ficou no preju aí de 72 milhões. No ano passado, era lucro, ó, 119 milhões de lucro, mas agora realmente tá dando preju aí desde o início do ano. Desde o início do ano tá dando preju. O preju desde o consolidado do início do ano até agora, 261 milhões de preju. Comparação com o ano passado, 222 milhões de lucro, né? Então realmente fazer um preço-teto projetivo visando dividendos não é muito inteligente agora, porque a gente não tem tantas informações assim. A gente não sabe como vai funcionar essa consolidação literalmente, quanto tempo vai demorar a Auren fazer os ativos da AESB desempenharem um bom papel. É o mais prudente agora para você fazer esses preços-tetos projetivos aí, é literalmente você esperar o próximo resultado, né? É lógico que dá pra gente fazer um valuation de fluxo de caixa livre, usando as duas empresas, né? Eu ensinei o pessoal da mentoria geração de dividendos a fazer valuation de fluxo de caixa livre das empresas para poder ver o valor real ali, considerando o fluxo de caixa livre, mas isso não é um assunto pro vídeo agora. Se você quiser, inclusive, o valuation de alguma outra empresa, um preço-teto projetivo de alguma empresa, alguma análise aí de alguma empresa que faltou, tá saindo tanto resultado de empresas agora, né? Pode ser que tenha alguma passado batida aí. Se eu não fiz ainda no canal e você tá sentindo falta, só deixar aqui nos comentários para eu poder fazer essa análise. Na minha opinião, aí a opinião minha, não é recomendação de compra, de venda, não é nada, é opinião do Léo. A Auren abaixo de 10 reais começa a ser interessante, né? Se cair mais um pouco, né? E pode ser que caia, porque a gente não sabe como vai ser o resultado posterior. A gente não sabe como vai ser o resultado do quarto trimestre. Se cair mais um pouco, vai ficar ainda mais interessante. Então, se você é um cara que confia muito em Auren, assim como o Luiz Barsi confia pra caramba, a Luiz Barsi confia pra caramba na Auren, até porque eles eram acionistas da AESB, né? E agora eles estão se sentindo, inclusive, né, felizes por conta da compra da Auren aí pela AESB. Se você acredita, na minha opinião, você deveria fazer compras em escadinhas. Comprar um pouquinho agora, mas não queimar todo o seu caixa, porque pode ser que a empresa caia mais, e aí você pode ir balanceando aí seu preço médio com as quedas. Eu espero que você tenha gostado
gostado desse vídeo. Espero que tenha esclarecido a situação da Auren no momento, porque tem muita gente perguntando, nossa, a Auren baixou a parte abaixo de 10 reais, Léo, meu Deus, tem que comprar tudo. Calma, né? Vamos fazer compra escadinha, isso é a maneira mais inteligente de fazer essas compras, que a gente não consegue adivinhar o fundo do poço, a gente não sabe quando é que vai chegar no fundo do poço. Pode ser que esse seja o fundo do poço, a gente não sabe, mas pode ser que ainda caia mais um pouco. Então, o mais interessante de você fazer é compra em escadinha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, fica com Deus. Papai do céu te abençoe e até o próximo vídeo.